E eu tenho pensado muito nesses últimos dias, como é difícil crer em Deus em momentos de tragédias. Talvez você experimente isso também no seu coração. Quando a gente vê tudo isso de tão triste acontecendo pelo mundo afora, a começar na virada do ano, quando nós vimos tantas pessoas que estavam querendo se divertir, querendo passar uma virada de ano feliz, sendo soterrada, vivendo os problemas da enchente. E agora, nessa semana, essa tragédia tão terrível que está massacrando o coração da humanidade, com cenas tão fortes, com cenas tão difíceis de serem vistas. É natural que o nosso coração se pergunte. Não tenha medo disso. É natural que neste momento a gente pense, meu Deus, onde estava o Senhor nessa hora? Como é que nós podemos continuar acreditando em Deus, mesmo em momentos tão trágicos? Como é possível a gente equilibrar a nossa fé em Deus, a nossa confiança, vendo imagens tão terríveis? Como é possível acreditar na misericórdia de Deus, na bondade divina, tendo que acompanhar os noticiários nos últimos dias? Minha gente, eu ousaria dizer que nem sempre na vida nós vamos encontrar as respostas que nós queremos. E que o grande desafio neste momento está justamente em nós descobrirmos que não ter respostas já é uma experiência de fé. Porque se nós tivéssemos certezas de tudo, nós não precisaríamos ter fé. Eu me recordo que em muitos momentos da minha vida, quando eu queria as coisas, a minha mãe me acalmava dizendo assim: fica tranquilo que depois eu faço. O meu coração de criança, que tanto queria o acontecimento, precisava se adequar àquela frase: fica tranquilo que depois eu faço, depois eu compro, depois eu te dou. E eu confiava na palavra da minha mãe. E porque eu confiava, eu era capaz de viver aquele tempo de espera. A confiança nasce assim, no momento em que alguém tem autoridade sobre nós. Eu acredito na palavra daquela pessoa. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando que ela não tem problema com o filho que é pequeno, porque toda vez que ela vai sair de casa para trabalhar, para isso, para aquilo, geralmente as crianças ficam chorando muito, né? Não vai, não isso. E eu perguntei para ela, mas como é que você conseguiu fazer isso? Sair de casa e deixar o seu filho tranquilo? Ela disse, é porque eu nunca menti para ele, padre. Toda vez que eu dizia, hoje a mamãe não vai conseguir voltar para almoçar, eu não ia. Eu nunca disse para ele, a mamãe vai almoçar com você hoje, e não fui. Então ele acredita no que eu falo. Ele confia na minha palavra. A relação de confiança entre o coração do filho e o coração da mãe está na certeza de que a mãe não vai falhar. Minha gente, a nossa experiência com Deus passa pelos mesmos caminhos. Mas e quando nós temos a sensação de que Deus falhou? Eu tenho certeza, por mais que seja grande, por mais que seja certa a nossa fé em Deus, é natural que no momento da tragédia a gente fique resbalado e fique pensando, onde estava o Senhor nessa hora? Será que o Senhor não deixou de cumprir a sua parte? Será que o Senhor não deixou de proteger? Será que o Senhor não deixou de olhar por nós naquele momento? Mas aí nós precisamos ser justos. Nós precisamos nos reportar àquela certeza de que a vida segue um curso de liberdade e que muitas vezes a tragédia de hoje foi construída aos poucos pela incompetência humana, pela irresponsabilidade humana, e que Deus não pode intervir no processo da nossa liberdade. Que muitas vezes a tragédia é construída por nós. Somos nós que vamos construindo de maneira inadequada, somos nós que vamos ocupando os espaços que são dos rios, somos nós que vamos desviando os rios de lugar, vamos estreitando os seus caminhos, somos nós que vamos cimentando tudo, impedindo que a terra tenha capacidade, que a chuva tenha espaço de ser absorvida.
E então, quando acontece a tragédia, nós nos esquecemos da responsabilidade humana e queremos jogar toda a culpa e toda a responsabilidade sobre Deus. Aí nós somos injustos e nós queremos forjar uma resposta que ainda não temos. Eu escrevi essa semana no Jornal do Rio, onde eu escrevo, no jornal O Dia. Eu confio na providência divina. Eu confio na proteção de Deus. Mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. É um jeito interessante que eu tenho de cuidar da minha vida e de estabelecer com Deus um pacto. O Senhor cuida de mim e eu ajudo a cuidar também. Está na hora, minha gente, de nós começarmos a preparar a vida de um jeito diferente, com responsabilidade. Cada vez que a gente joga um lixo no rio, cada vez que a gente joga um lixo na rua, na hora que vem a chuva, esse lixo vai entupir algum bueiro, esse lixo vai impedir alguma passagem de água. Está certo que as autoridades públicas precisam cuidar de coisas que são importantes também, mas nós não podemos abrir mão da nossa parte nessa responsabilidade. É a vida humana sendo um espaço onde Deus age através do nosso bom senso, através da nossa consciência. Tem se falado tanto no mundo hoje, né? Minha amiga Célia Pimenta, lá de Belo Horizonte, uma advogada muito conceituada, com uma reflexão bonita sobre o consumo ético. O que é o consumo ético? Não é você viver de restrições, mas é antes de você comprar, antes de você fazer, antes de você adquirir, você pensar 2, 3 vezes se realmente você precisa daquilo. Nós vivemos num tempo onde a gente descarta as coisas com muita facilidade. Às vezes eu fico impressionado a quantidade de lixo que as sociedades modernas produzem todos os dias. Você vai comprar um sanduíche, ele vem dentro de uma embalagem imensa, cheia de plásticos, cheia de papéis. E aquilo, a duração, né, a utilidade daquela caixa, às vezes não dá 40 segundos. Isso é consumo ético. É quando você descobre que você pode viver com um pouco menos e que você vai viver bem do mesmo jeito. Que quando você abre a torneira lá da sua pia para escovar o dente, é consciente da sua parte fechar enquanto você escova os dentes. Que se tem algum vazamento dentro de casa, é preciso buscar arrumar aquilo, para que você não desperdice a água que o planeta precisa. Que é possível construir hoje com um pouco mais de consciência ecológica, o reaproveitamento da água, né? Buscar novas formas de consumir essa água com um pouco mais de consciência. Minha gente, as tragédias que muitas vezes acontecem no mundo são frutos das nossas incompetências. Nós tivemos aquele encontro lamentável em Copenhague, né? Onde queriam discutir os destinos do mundo. É a nossa sobrevivência, é a sobrevivência do seu filho, que passa pelas decisões dos nossos governantes, em diminuir a emissão de gases que destroem a camada de ozônio, que aumenta o aquecimento global, que desfaz as geleiras, e que depois esta água vem inundar as nossas cidades, vem avançar sobre as nossas cidades, sobre as nossas ruas. E você pode até estar perguntando: padre, o que tudo isso tem a ver com a nossa direção espiritual de quinta-feira? Tem a ver. Porque se nós não encarnarmos o cristianismo nessas decisões importantes do nosso dia a dia, se a gente não começar a tratar das nossas decisões a partir de uma reflexão ética, moral, o mundo vai perdendo qualidade, minha gente. Jesus precisa entrar na nossa vida assim também, nos impedindo de julgar um lixo no lugar errado. Jesus precisa entrar na nossa vida nos ajudando a reciclar o lixo. A gente já falou tantas vezes aqui de reciclar o lixo do coração, né? Todas as reciclagens são importantes. Assim como eu reciclo a garrafa de refrigerante que alguém usou dentro da minha casa,
eu também tenho que reciclar as minhas emoções, eu também tenho que reciclar a minha fé, neste momento em que tudo parece irremediavelmente perdido, em que você não tem respostas para muitas coisas, em que o seu coração duvida da existência de Deus por causa de tantas tragédias. É momento de reciclar. É momento de dar à vida uma nova oportunidade.